Olá, pessoal! Como todos já sabem, meu nome é Silmara Ferreira. Hoje nós chegamos à nossa terceira aula de estágio supervisionado e também nossa última aula. Hoje nós estaremos abordando um assunto do ensino médio, terceiro ano, e estaremos falando sobre os fundamentos da evolução. Mas o que é evolução, né? Sempre indagamos e fazemos essa pergunta sobre o que é evolução. A evolução é o processo de variação e adaptação de populações ao longo do tempo, podendo inclusive provocar o surgimento de novas espécies a partir de uma pré-existente. Dessa forma, a grande diversidade de organismos presentes em nosso planeta pode ser explicada por meio dessa teoria, né? Então, assim, a evolução em si, ela é a modificação dos seres vivos ao longo do tempo. Ela representa isso. E aí, para que se possa conhecer sobre a evolução, é necessário que estudemos as evidências da evolução. E aí nós temos a paleontologia, que ela estuda os fósseis, né? Temos também a embriologia comparada, que ela estuda a diferenciação desde o início do desenvolvimento dos seres vivos. E temos também a bioquímica comparada, que ela estuda, né, as moléculas de DNA e proteínas. Temos também a anatomia comparada. Já a anatomia comparada, ela já estuda o quê? A homologia e a analogia. Mas o que é isso, professora? Nós vamos entender. A homologia é quando a estrutura e origem embrionárias são iguais, mas não possuem as mesmas funções. Suas funções elas vão ser diferentes. A analogia, ela significa que o ser vivo ele possui a estrutura e a origem embrionárias diferente, mas com a mesma função. Aqui nós temos um exemplo de homologia, que é a asa do morcego e a nadadeira de uma baleia, por exemplo. Ambos possuem a mesma estrutura e origem embrionária iguais, mas não possuem a mesma função. Como, por exemplo, do morcego, ele vai utilizar, né, a asa para o voo. Já a baleia, ela já vai utilizar para nadar. E aí nós temos um exemplo de analogia também, que é a asa do inseto e a asa do morcego. E aí nós temos também alguns dos conceitos que a gente também precisa compreender, né? Que é a irradiação adaptativa, que ocorre quando as espécies com um ancestral em comum evoluem e se dividem em diferentes grupos, que aí vai ser caracterizado como órgãos homólogos, essa divisão aí de diferentes grupos. A convergência adaptativa ela já ocorre um pouco diferente, né? Ela ocorre quando as espécies evolutivamente diferentes são parecidas, sem ter um ancestral em comum. E aí, um exemplo de convergência adaptativa, né? Nós temos aqui o exemplo de um golfinho, que é um mamífero, e um tubarão, que é um peixe. Eles são parecidos, mas aqui os órgãos geralmente são análogos. Um tipo importante de convergência, a gente tem o mimetismo, né? Que o mimetismo é uma característica adaptativa de animais ou plantas
de imitar outro organismo para obter vantagens. Que vantagens são essas, né? Um dos principais objetivos do mimetismo é justamente, né, a proteção contra os predadores, a vantagem no acasalamento e alimentação, além de confundir a presa. Agora que a gente já entende um pouco dos conceitos, nós poderemos agora nos aprofundar mais no estudo das teorias. Que teorias fundamentavam, né, esses conceitos? Que teorias explicavam o desenvolvimento evolutivo dos seres, né? E vamos conhecer mais sobre as conclusões dessas diferentes teorias. Temos aqui o fixismo, né? Que ele pode ser definido, então, como uma corrente de pensamento que propõe que as espécies elas são imutáveis, sendo defendida inclusive por criacionistas e religiosos da época. Então, o fixismo, ele acreditava que era uma teoria que acreditava que as espécies eram imutáveis e fixas. Elas não mudavam ao longo do tempo, segundo essa teoria. E aí o fixismo ele foi proposto inicialmente na Grécia Antiga por filósofos como Aristóteles e Platão, grandes filósofos da época, que defendiam a ideia que essas espécies eram imutáveis ao longo do tempo, né? Que elas permaneciam as mesmas desde o momento da criação até os dias atuais. A teoria da evolução, né, que foi criada posteriormente, ela foi proposta por Charles Darwin no século XIX, ou XIX, perdão, e desafiava as ideias, né, do fixismo. Ele desafiava porque ele já veio com uma proposta diferente. Ele já dizia que as espécies elas sofriam sim modificações ao longo do tempo. Então ela já ia contra o que dizia o fixismo. Existe também uma grande divisão, né, entre o criacionismo e as teorias evolucionistas. O criacionismo, né, é uma linha de pensamento orientada sobretudo, né, pela religião, segundo a qual Deus teria criado todas as coisas e criaturas. Em religiões diferentes, a teoria criacionista aparece de formas diferentes, mas a sua essência é atribuir a vida a uma divindade. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre as noções gerais dessas teorias, né, evolutivas. O evolucionismo ele é representado por 3 grandes teorias, que não necessariamente divergem completamente em todos os aspectos, né? E entre essas teorias nós temos o darwinismo, o lamarckismo e o neodarwinismo. O lamarckismo foi uma teoria criada por Jean Lamarck. Essa teoria se fundamentava, né, na teoria do uso e desuso. Acreditava que as características das espécies sofriam modificações ao longo do tempo. De acordo com Lamarck, os órgãos e estruturas que eram utilizados, eles se desenvolviam, enquanto os demais sofriam um atrofiamento. Né? Aqui nós temos uma imagem de Jean Lamarck. E nós temos aqui o exemplo épico, que é o das girafas. E para entender melhor, né, o que Lamarck queria dizer com a sua teoria, ele dizia que as girafas, né, em alguma época de sua vida, elas teriam tido o pescoço curto, né, nessa sua trajetória. Mas como tinham que esticá-lo, né, para alcançar as folhagens e conseguir se alimentar, ele acabou crescendo. E segundo Lamarck, essa característica teria sido adquirida
e repassada para os descendentes. É importante lembrar que a Revolução Lamarquista, né, ela foi uma grande revolução, né, pois na época apenas existia a teoria fixista. E como a teoria fixista era mais aceita naquela época, e Lamarck veio com essa ideia, né, de que os seres passavam suas características que adquiriam, né, para os seus descendentes. Isso foi revolucionário, porque como a teoria fixista já dizia que as espécies não poderiam mudar com o tempo, isso foi extraordinário, né, para o momento. Em relação ao exemplo das girafas, embora ele tenha sido inovador, nós sabemos que não funciona, né? Assim, que isso é uma característica que é adquirida, mas que ela não é passada para os seus descendentes. E aí a gente pode até ter como exemplo algo mais da nossa realidade. Digamos que um casal se eles fossem obesos, né, por condição genética, e eles resolvessem fazer uma redução de estômago, por exemplo, e emagrecessem. Isso não significa que esse emagrecimento ele vai ser passado para os seus descendentes. Jamais. Hoje a gente já vê que as teorias já comprovam que isso não existe, né? E Lamarck acreditava que sim, mas mais adiante a gente vai entender. Aí nós temos também o darwinismo, né? Darwin, ele lançou bases de estudos que são utilizadas até hoje na corrente do neodarwinismo, por exemplo. Mas também não podemos esquecer que Lamarck, ele também tem sua importância. Ele defendeu ideias revolucionárias para a sua época. Vamos compreender mais sobre o darwinismo. A teoria da evolução de Darwin, ela é a mais conhecida. Ele instituiu a lei da seleção natural, segundo a qual quem sobrevive na natureza não é necessariamente o mais forte, e sim o mais apto. E como consequência dessa sobrevivência, ele passa seus genes aos descendentes. A teoria da evolução de Darwin, ela é a mais aceita, E aí, professora, como foi que Darwin chegou a tais resultados? Como foi que ele descobriu, né? Darwin, ele realizou uma viagem para as Ilhas Galápagos e foi lá que ele observou que alguns animais eram mais preparados para enfrentar as adversidades, como temperaturas extremas ou alimento inacessível. Essas espécies sobreviviam e passavam suas características para a prole. Consequentemente, vão permanecendo na natureza as espécies mais aptas. E é isso que provoca a evolução. O neodarwinismo, né? Outra teoria da evolução. De acordo com o neodarwinismo, existem outros elementos que também favorecem a evolução, né? E aí vamos ver que elementos são esses. É uma evolução da teoria de Darwin, né? É importante lembrar que o neodarwinismo ele é a teoria da evolução mais aceita hoje em dia, né? Que é uma teoria que ela mantém as ideias corretas de Charles Darwin, mas que ela também aperfeiçoa, né? Ela se aprofundou mais com base nos recursos de pesquisa e na tecnologia que foram melhorando ao longo do tempo. Essa teoria dizia que a seleção natural é um dos fatores responsáveis pela evolução das espécies, mas que não é a única. Como eu disse, também tem outros elementos que favorecem a evolução, que são as mutações genéticas.
que são mudanças nos genes e nas características de uma espécie, que aumenta a variabilidade genética de uma população. E essas mudanças, elas são transmitidas de forma hereditária. O neodarwinismo, teoria sintética da evolução, tem como base a seleção natural, o isolamento reprodutivo, as mutações genéticas e as recombinações gênicas. A deriva genética é um mecanismo de evolução que acontece em populações pequenas, nas quais a variedade de genótipos diminui, até que um gene pode ser completamente excluído. Nós temos aqui 3 etapas de um mesmo processo. Na primeira etapa, nós temos aí 2 populações representadas nas cores verdes e branco. Nós temos aí 10 indivíduos de cada população. O que acontece na segunda etapa? Permanecem apenas 5 indivíduos da população branca e a população verde aumenta, né? Ela aumenta aí para 15. E isso acontece na terceira etapa, que permanece apenas a população verde, né? Que apenas um gene ele foi completamente excluído aí, né? Uma população entrou em extinção. Isso é a deriva genética. O fluxo gênico, ele consiste na introdução de alelos em uma comunidade, que são provenientes de indivíduos de fora, né? Que são migrantes, sendo mais um fator que aumenta a variabilidade genética. Essa variabilidade, ela favorece, né, tal população. E aí nós temos aqui o exemplo de 2 populações, uma população verde e outra marrom. Essas populações, elas são independentes, né? Tanto reprodutivamente como geograficamente. Temos um migrante da população marrom para a população verde. O que é que isso vai acontecer, né? Isso vai alterar as frequências, né, nesses locais, de forma que vai causar uma troca radical e extremamente rápida, né, nas frequências alélicas, né, nos alelos dessas populações. E aí nós temos a divisão da seleção natural em 3 tipos. A estabilizadora, que é indivíduos com genótipos que determinam características muito extremas, que esses indivíduos eles tendem a ser eliminados. A direcional, que é uma característica que é favorecida em detrimento de outra. E a disruptiva, que são 2 características opostas, né? Elas são favorecidas, o que forma grupos distintos. Bom, pessoal, era isso. Agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham compreendido. E tchau.